Late coração do jogo, late coração. Fala pessoal, André aqui. Você está no projeto Finacom, o seu canal de informação sobre construção e financiamento aqui no YouTube. Depois de falarmos sobre alguns tipos de construções industrializadas, como por exemplo o ICF e o Steel Frame, que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois, chegou a hora da gente falar sobre um outro sistema, o Wood Frame. O Wood Frame é um sistema construtivo em que se utiliza perfis de madeiras na estrutura da edificação. A madeira utilizada nesse tipo de construção geralmente é de reflorestamento, como por exemplo pinos ou eucalipto, o que tornam essas construções muito sustentáveis. Como de praxe, é um sistema inovador e que ainda não é muito utilizado aqui no Brasil. Porém, ele é largamente adotado em países com clima temperado, como por exemplo os Estados Unidos, Canadá e países na Europa. A estrutura em wood frame é composta por montantes e travessas em madeira maciça e o fechamento pode ser ou com placas OSB, ou com placa cimentícia, ou em drywall. Essas placas OSB, para quem não está muito familiarizado, são placas de madeira colada em diferentes direções. Já as placas cimentícias e o drywall geralmente são utilizados nas áreas molhadas, já que a madeira sofre mais com a umidade. Entretanto, é possível ter situações onde todos os fechamentos de parede da casa podem ser feitos com drywall, por exemplo. Aliás, esse tipo de fechamento facilita na hora de fazer os acabamentos, já que o drywall possui uma superfície muito mais lisa do que, por exemplo, uma placa OSB, que é de madeira. Ainda na parte das paredes, é utilizado geralmente um material para ajudar na parte térmica e acústica, como por exemplo, uma lã de vidro ou lã de rocha. As lajes geralmente são feitas de placas OSB ou em alguns casos também um sistema misto de concreto armado e placa OSB. As instalações hidrossanitárias e elétricas, assim como no steel frame, devem ser todas dimensionadas e previstas em projeto. O PEX é uma ótima solução em substituição ao PVC, tanto para água fria quanto água quente, já que ele é um material que é flexível e também suporta essa variação de temperatura. Outro ponto que tem que ficar muito atento nesse tipo de construção é com relação à impermeabilização. A madeira é um material orgânico e, consequentemente, muito suscetível a problemas quando em contato com a água. Por isso, é necessário uma boa impermeabilização e também a necessidade de um selador antifúngico antes de fazer a pintura da casa. E quais são as principais vantagens de se optar por fazer construção com wood frame? Bom, a primeira e já citada, e bem importante, é com relação à sustentabilidade e caráter ambiental desse tipo de construção. Não só a estrutura vem de madeira de reflorestamento, como também na placa OSB, as lascas de madeiras são oriundas de madeiras reutilizadas. Além disso, acaba se utilizando pouca água, já que tem pouco concreto na obra. No máximo vai ser necessário a água para fazer a concretagem da fundação e da base, dependendo da forma como for dimensionado e projetado. O segundo ponto, assim como em todas as outras formas de construção industrializada, é com relação à velocidade de entrega desse tipo de construção. Existem casos em que pequenas casas de wood frame podem ser construídas em até 3 dias depois de todo o material ser levado para o canteiro de obras. O terceiro ponto é com relação ao conforto térmico da casa, já que a madeira é um material que absorve 40 vezes menos calor do que, por exemplo, a alvenaria, o que torna o ambiente muito agradável para os seus moradores. É claro que nem tudo é perfeito. Ainda é necessário mais mão de obra especializada nesse tipo de construção aqui no Brasil. E talvez o que mais pese para esse sistema ainda ter uma baixa adoção aqui no Brasil é com relação à barreira cultural forte com casas de madeira. Talvez por no passado terem sido feitas casas de madeira aqui no Brasil e que não tinham tanta eficiência assim, ou mesmo por filmes norte-americanos que mostram casas desse tipo tendo paredes derrubadas ali muito facilmente. Seja como for, se quisermos aumentar a eficiência da nossa construção civil, precisaremos quebrar alguns desses paradigmas. O sistema é bom e com uma maior aceitação do público em geral, essas construções tendem a ficar cada vez mais baratas e economicamente viáveis. Será que veremos cada vez mais casas no Brasil serem feitas de madeira? E você, gostaria de ter a sua casa construída com wood frame? O que você acha desse método construtivo? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal. Assim você vai estar nos incentivando a trazer muito mais conteúdos de construção como esse. Você acabou de assistir o Projeto Finacom. Nós temos vídeos todas as terças e sextas, todas as semanas. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!